Olá, como vai? Espero que bem. Antes de mais nada, muito obrigado por ter adquirido esse produto. Espero que você goste e, mais importante que isso, espero que ele realmente sirva para a sua aprovação na segunda fase do exame da ordem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Almendra, sou professor de Direito Penal há aproximadamente 10 anos. Aliás, esse ano de 2013 vai fazer 10 anos que eu leciono e eu tenho um prazer enorme em passar a disciplina de Direito Penal. A uma, porque eu sou advogado, penalista, militante e sou completamente apaixonado pelo que faço. A duas, porque eu quero muito te ver trabalhando no exercício da advocacia criminal de forma ética e técnica, e pretendo com esse curso, além de apresentar as teses de defesa, mostrar que isso é possível. Esse curso se destina, sobremaneira, à resolução das questões da prova prática de direito penal, onde são apresentados problemas e pedido do candidato quais as teses ou qual a tese de defesa melhor se enquadra em cada uma das situações. É claro que, para falarmos em teses de defesa, é fundamental que o meu aluno conheça de teoria do crime. Sim, você tem que conhecer de teoria do crime. Do contrário, as teses de defesa passarão a ser um conjunto de memorização infinita. E eu não posso permitir que isso aconteça. Portanto, mesmo sendo redundante, pois, se você chegou à segunda fase, é provável que já conheça bem da teoria do crime, permita-me introduzir o nosso curso e, antes mesmo de tratarmos de qualquer uma das teses de defesa, apresentar um rápido resumo sobre teoria do crime e, consequentemente, da teoria da pena. Após esse resumo, e no próximo vídeo, nós trataremos das teses de defesa propriamente ditas, seguindo a sequência que está na tua apostila, que eu espero esteja em suas mãos para que você acompanhe esse curso. Combinado? Então vem comigo. Quando a gente fala em teoria do crime, é fundamental partir do pressuposto que o crime é composto por três elementos: aquilo que nós chamamos de fato típico, fato antijurídico e agente culpável. A junção desses três elementos forma o que se chama de crime. Então, nós temos o fato típico, o fato antijurídico e o agente culpável. É claro, ao afirmar que o crime é composto por três elementos, eu estou me filiando à chamada teoria analítica tripartida do crime. Tripartida do crime. Chama-se teoria porque versa sobre um conceito. Diz-se analítica porque pressupõe que o conceito de crime é a junção de elementos, ou seja, é a análise dos elementos componentes do crime. E diz-se tripartida porque esses elementos seriam em número de três. Pois bem, o crime pressupõe os três elementos. Ausente qualquer um dos três elementos do crime, consequentemente, ausente estará o crime e, por derradeiro, sem crime não há pena. Isso mesmo, a gente parte do pressuposto que, para que exista crime, os três elementos precisam estar unidos. E, uma vez os três elementos unidos, e que, uma vez unido os três elementos do crime, consequentemente, nós teríamos uma pena. Nós teríamos uma pena. Ocorre, contudo, todavia, e isso é importante destacar, que só existe pena se nós reunirmos outros dois elementos, outros dois requisitos. Aquilo que se chama de devido processo legal e aquilo que se chama de punibilidade, as condições de punibilidade. Pois bem, se não houver devido processo legal, pode até existir crime, mas não será possível a aplicação de uma pena.
Mesmo existindo o devido processo legal, se já é extinta a punibilidade, também não será possível, não poderemos aplicar uma pena. Portanto, preste atenção. Como advogado criminal, você deve, primeiro, tentar excluir o fato típico. Se der para excluir o fato típico, as outras análises tornam-se prejudicadas. Excluir o fato típico, consequentemente, não há crime. Ah, mas se não deu para excluir o fato típico, então você tenta excluir o fato antijurídico. Se excluído, legal, não se analisa o resto, mas também, se presente ele estiver, você tenta excluir o agente culpável. Excluiu, não há crime, consequentemente não há pena. Mas se ainda assim existir agente culpável, então não há o que fazer, existe crime. Presente fato típico, presente fato antijurídico, presente o agente culpável, crime há. Então, a gente passa para analisar a pena. Então, você analisa, o devido processo legal foi obedecido? Se não, de repente, é causa de nulidade, não há como se aplicar uma pena. Mas se foi obedecido, você analisa, ainda estão presentes as condições de punibilidade ou quem sabe o crime já prescreveu, ou quem sabe o crime já não pode mais ser punido por qualquer outra razão. Bom, se não pode mais ser punível, não se aplica a pena. Mas, se está presente o devido processo legal e as condições de punibilidade, então, meu querido amigo, então, minha querida amiga, não há muito o que fazer a não ser aplicar a pena. E agora? Agora, o que pode ser feito? O que pode ser feito é a gente trabalhar dosimetria de pena. Dosimetria de pena. Pois bem, aí a gente vai saber se a pena foi aplicada de forma correta, ou se ela está exagerada, ou enfim, se ela foi de alguma forma desrespeitada nos termos de dosimetria. Ponto. Viu como o direito penal é fácil? Analisa-se os 3 elementos do crime, analisa-se os 2 pressupostos da pena. Se tudo estiver presente, trabalha-se dosimetria de pena. Agora vem para cá que eu queria desenvolver um outro raciocínio contigo. Partimos do pressuposto que só existe crime e, consequentemente, pena se e somente se existir, entre outros elementos, o fato típico. Todos de acordo, confere. Ocorre que só existe fato típico se 4 subelementos estiverem presentes. Subelementos que derivam do próprio conceito de fato típico. São os elementos do fato típico: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Sim, fato típico pode inclusive ser conceituado dessa forma. Fato típico é uma conduta causadora de um resultado, de modo que o fato típico é a causa e o resultado é o efeito. E essa relação de causa e efeito entre conduta e resultado recebe o nome de nexo causal. Recebe o nome de nexo causal. Ponto. E tudo isso tem que estar previsto em lei. Qualidade a que se dá o nome de tipicidade. Onde é que eu quero chegar com isso? Que se não houvesse conduta, consequentemente não haveria fato típico. E se não houvesse fato típico, não existiria crime. E se não houvesse crime, não existiria pena. Então eu posso chegar à conclusão que só existe crime e, consequentemente, pena se houver conduta. Na mesma linha de raciocínio, só existe fato típico se houver resultado. Ora bola, se não houver resultado, não vai existir fato típico, consequentemente não existe crime nem pena. Assim eu posso dizer do nexo causal e da tipicidade. Moral da história. Como advogado, lá na prova da ordem, você deve trabalhar para ver se existe alguma causa de exclusão da conduta,
ou do resultado, ou do nexo causal, ou da atipicidade. Pois, se existir alguma causa de exclusão de qualquer um desses subelementos do fato típico, consequentemente, você excluirá o próprio crime e a pena. Ocorre que a conduta, primeiro elemento do fato típico, pressupõe outros dois subelementos. Aquilo que nós chamamos de voluntariedade e aquilo que nós chamamos de consciência da conduta praticada. Consciência da conduta praticada. Voluntariedade é o domínio da mente sobre o corpo. Se a minha mente domina o meu corpo, então eu posso dizer que há voluntariedade. Se a minha mente domina o meu corpo, então eu posso dizer que há voluntariedade. Por favor, não confunda voluntariedade com vontade. São coisas absolutamente distintas. Era uma vez um sujeito assistindo uma partida de futebol. Ele ama futebol. Tem seres humanos, vocês sabem disso, que idolatram futebol, que são extremamente apaixonados por isso. Pois bem, final de Copa do Mundo para o Brasil e Holanda jogando, Brasil está ganhando 1-0, Holanda empata, Holanda vira 2-1, faltam 20 minutos para terminar o jogo está emocionante, o jogo está eletrizante, faltando apenas 15 minutinhos agora, tensão total. A esposa do sujeito chega para ele e diz: amor, você não tinha ficado de comprar pão? Ao que o sujeito responde: é o quê? Pão, meu bem. Você não ficou de comprar pão? A padaria vai fechar. Eu vou logo após o jogo, ele responde. Não, aí a padaria fechou. Ah, então hoje a gente não come pão. Por que não? Você disse que ia comprar? Ela replica: ah, que inferno, tu tá gorda, mulher, para de comer pão. Que é isso, tá me ofendendo? Você fica de comprar pão e agora não vai? Eu acho que você não é um homem de palavra, diz a esposa. Meu querido, minha querida, o rapaz abandona a televisão, abandona os camarões feitos na manteiga e na cerveja, abandona o seu uísque estupidamente gelado e vai embora comprar pão. Eu pergunto, a conduta foi dotada de voluntariedade? E a resposta é sim, foi. Eis que a sua mente dominou o seu corpo e o levou até a padaria para comprar pão. Ou isso foi uma possessão demoníaca, que não foi. Ou isso, ou a esposa o suspendeu pelos braços e o levou até a padaria, que me parece também não foi essa a hipótese. Moral da história: ele até pode não ter tido vontade de ir à padaria comprar pão, mas sim houve voluntariedade. Toda e qualquer conduta pressupõe voluntariedade. Toda e qualquer conduta. Acompanha comigo. Se não houvesse voluntariedade, consequentemente não haveria conduta. Sem conduta não haveria fato típico. Sem fato típico não haveria crime, sem crime não haveria pena. De modo que eu posso concluir que só há crime e, consequentemente, pena se houver voluntariedade. Consciência da conduta praticada, por sua vez, implica em entender aquilo que se faz. Se o sujeito sabe que está assistindo um curso online, ele tem consciência da conduta praticada. Se ele está sonâmbulo ou está hipnotizado, ele já não tem a consciência da conduta praticada. Legal? Sem consciência da conduta praticada, não existe conduta, consequentemente não existe fato típico, logo não há crime, não há pena. Posso concluir que, sem consciência da conduta praticada, não há crime e nem pena. A tipicidade, o último dos elementos do fato típico, também admite duas subespécies. Aquilo que se chama de tipicidade formal e tipicidade material. E tipicidade material. Pessoal, olha como isso é fácil. Tipicidade formal nada mais é do que a correlação entre a conduta praticada e o tipo penal.
Então, Caim matou Abel. Essa foi a conduta. O tipo penal é matar alguém. Então, eu posso dizer que a conduta a se amoldar ao tipo penal correspondente ao artigo 121 do Código Penal, quando Caim mata Abel e, consequentemente, se amolda ao artigo 121 do nosso diploma penalista, existe, pois, tipicidade formal nessa conduta. Não é simples? Por outro lado, tipicidade material é a correlação entre a conduta e a lesão significativa e socialmente reprovável. Uma conduta só é materialmente típica se ela for significativa e socialmente reprovável. Caso ela não seja, ela será materialmente atípica. É por isso que se diz que, entre outros aspectos, no princípio da insignificância, o que se faz é tão ínfimo, tão tolo, tão bobo, que não chega a ter tipicidade material, eis que não causou uma lesão significativa ao bem jurídico protegido. É por isso que se diz, por exemplo, que no princípio da adequação social a conduta é materialmente atípica, pois ela é socialmente adequada, ela é socialmente aceita. Ponto. Acompanha comigo o raciocínio mais uma vez, que é o que eu quero que fique fixo nessa primeira aula introdutória. A lógica do efeito dominó. Se para que exista crime e, consequentemente, pena, é necessário que exista fato típico, então eu posso concluir ao teu lado que eu tenho que ter conduta, resultado, nexo e tipicidade. Ora bolas, tipicidade, por sua vez, pressupõe tipicidade formal e tipicidade material. Sem tipicidade formal, não há tipicidade. Consequentemente, não há fato típico. Consequentemente, não há crime e não há pena. Sem tipicidade material, não existe tipicidade. Consequentemente, não existe fato típico, nem crime, nem pena. Moral da história: todo crime e toda pena pressupõem tipicidade formal e tipicidade material. Só isso? Não, de jeito nenhum. Permita-me continuar. Também chegamos à conclusão, com base nos esqueminhas iniciais, que só existe pena e, consequentemente, só existe crime se, entre outros elementos, houver fato antijurídico. Se houver fato antijurídico. O fato antijurídico, por sua vez, pressupõe dois subelementos. Aquilo que nós chamamos de conduta injustificada, e dois, a chamada conduta antinormativa. Uma conduta será injustificada sempre que não houver justificativa para ser praticada. É nada, professor. Pois é, simples assim. Uma conduta será justificada quando for praticada em legítima defesa ou em estado de necessidade. Moral da história: ela será injustificada desde que não seja praticado, sinalzinho de menos, desde que não seja praticada em legítima defesa e desde que não seja praticada em estado de necessidade. Em estado de necessidade. Porque se a conduta for praticada ou em legítima defesa ou em estado de necessidade, consequentemente, ela estará justificada, logo não haverá fato antijurídico, logo não haverá crime, logo não haverá pena. Se uma conduta for praticada em estado de necessidade,
consequentemente ela estará justificada, logo não haverá fato antijurídico, não haverá crime, não haverá pena. Uma conduta será antinormativa sempre que ela for contrária ao ordenamento jurídico vigente. E quando é que uma conduta é contrária ao ordenamento jurídico vigente? Ora bolas, quando ela não estar autorizada pelo nosso ordenamento. Moral da história, é necessário que o sujeito atue sem estar acobertado pelo estrito cumprimento de um dever legal e sem estar acobertado pelo exercício regular de um direito. Pensa comigo, quem foi que deu esse direito ao indivíduo? Quem foi que deu esse dever ao indivíduo? Eu te respondo, quem deu esse direito ou esse dever ao indivíduo foi a lei. Foi a lei. Ora bolas, se a lei me mandou fazer, não venha me dizer que minha conduta é antinormativa. Se a lei me mandou ou me permitiu fazer, a minha conduta está em conformidade com a norma. Logo, ela deixa de ser antinormativa, logo deixa de existir fato antijurídico, logo deixa de existir crime, logo deixa de existir pena. É por isso que se diz que a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento de um dever legal são causas de exclusão do fato antijurídico, são causas de exclusão da ilicitude. Só isso, Rodrigo? Não, ainda tem mais. Também chegamos à conclusão, nós debatemos aqui, que só existe pena e, consequentemente, só existe crime se, entre outros elementos, eu estiver me referindo a um agente culpável. Muito comum em provas se falar simplesmente culpabilidade. Simplesmente culpabilidade. Um agente só será culpável se e somente se reunidos três requisitos. Três. É necessário que o sujeito tenha imputabilidade penal. É necessário que ele tenha imputabilidade penal. Que ele tenha potencial consciência da ilicitude da conduta praticada e que ele tenha exigibilidade de conduta diversa. Deixa eu apagar isso aqui e colocar do lado de cá, só um instantinho. E que ele tenha exigibilidade de conduta diversa. Pois bem, imputabilidade penal nada mais é do que uma capacidade fisiológica de discernir entre o certo e o errado. Essa capacidade fisiológica pressupõe que o sujeito seja maior ou igual a 18 anos, o que nós chamamos de critério biológico. Vou repetir, ele tem que ser, portanto, em razão do critério biológico, maior ou igual a 18 aninhos, e ele precisa ter saúde mental, o que nós chamamos de critério biopsicológico. Repito, ele tem que gozar de saúde mental. Vem raciocinar comigo um pouquinho? Vamos embora. Vê só. Cogita comigo. Suponhamos um indivíduo menor de 18 anos de idade. Então, ele não tem o critério biológico. Sem critério biológico, ele não é imputável. Se ele não é imputável, ele não é um agente culpável. Logo, ele não pratica crime. Logo, ele não sofre pena.
Concorda comigo? Na mesma linha de raciocínio, suponhamos um sujeito que não tem saúde mental, suponhamos, pois, um doente mental. Ora, se ele não tem saúde mental, ele não tem o critério biopsicológico, logo ele não é imputável, ele não é culpável, ele não pratica crime, ele não sofre pena. Legal, né? Bacana. Então você nota que o crime, ele pressupõe o critério biológico e o critério biopsicológico. A potencial consciência da ilicitude da conduta praticada pode ser conceituado como a capacidade cultural de entender a ilicitude da conduta praticada. É por isso que se diz que, se o sujeito não sabe que a conduta praticada é ilícita, ele não tem como responder penalmente pelo que ele faz. E, finalmente, a exigibilidade de conduta diversa nada mais é do que a liberdade de escolha. Normalmente, o ser humano tem um livre-arbítrio, ele tem uma plena liberdade de escolha. Ele só perde a sua plena liberdade de escolha quando ele está diante ou de uma coação moral irresistível, ou quando ele está diante de uma outra espécie de coação, só que exercida por superior hierárquico, que nós chamamos de obediência à ordem de superior hierárquico. Nessas hipóteses, a liberdade cede lugar à pressão. Pensa comigo. Então, o sujeito que atua sob coação moral irresistível ou em obediência à ordem de superior hierárquico, esse sujeito, consequentemente, não tem liberdade de escolha, ele não tem exigibilidade de conduta diversa. Logo, ele não é culpável, logo, ele não pratica crime, logo, ele não sofre pena. Não é simples? Simples demais. Pessoal, reparem, pois, que o crime é composto pelos seus três elementos e cada um desses três elementos subdivide-se em outros. É necessário, pois, além de conhecer os elementos básicos do crime, conhecer também os seus desdobramentos e os desdobramentos dos desdobramentos, pois as principais teses de defesa nada mais são do que causas de exclusão dessas ramificações da teoria do crime. Quando não é isso, a tese de defesa ou é causa de extinção da punibilidade, ou é causa de nulidade processual, ou é uma tese de defesa baseada em dosimetria de pena. Nós veremos cada uma das principais teses de defesa, 60 no total. Vejo você no próximo vídeo. Até lá, um abração.